Aloha! Vendemos o nosso veleiro com o objetivo de construir um catamarã elétrico. Nos chamaram de loucos, mas compramos uma moto e decidimos cruzar do Paraná até o Maranhão pesquisando sobre catamarãs e barcos em geral em todas as suas etapas. Foram muitos construtores, navegadores, desbravadores, todos os tipos de loucos em suas mais diversas ancoragens pelo Brasil afora. Nesse período de estudo, aprendemos o que livro nenhum ensina. Colocamos a mão na massa e a cara à tapa. Vimos a realidade de um Brasil que muitas vezes não é nada encorajador. Mas também nos inspiramos pela persistência de muitos e percebemos que não estamos sozinhos. Batemos nas portas de todos os estaleiros, desde os mais equipados e tecnológicos até aqueles que não tinham nem porta para bater. Fomos a bordo de todos os barcos, fosse um pesqueiro de madeira ou um super iate vindo de cenário internacional. Ouvimos todas as pessoas, desde aquele que nunca velejou até os que já venceram 7 Olimpíadas ou deram mais de uma volta ao mundo. E o que todos eles têm em comum? Seja onde for ou para que veio, todo mundo tem algo valioso para ensinar e também para aprender. Concluímos essa etapa da nossa jornada muito mais preparados, e a nossa força vem de vocês. Mostramos muito da construção náutica brasileira e nos últimos episódios teve muito sobre os barcos de São Luís, a capital dos catamarãs. Hoje a gente encerra com algo que não poderia ficar de fora. Então, vem com a gente? Chegamos no Maranhão! São Luís! São Luís do Maranhão, já dá pra ver aqui atrás, ó, a quantidade de catamarãs e o quão seco está aqui, porque aqui dos estados que a gente conheceu, onde mais tem variação de maré, claro, pela proximidade do Equador, né? É isso aí, então aqui é uma das maiores marés que a gente vai encontrar no Brasil e como vocês podem ver aqui agora, todos os barcos estão totalmente no seco. E isso acontece todo dia, então tem que ser 2 vezes por dia, né? Os barcos têm que serem preparados para isso, tem que saber aonde você vai deixar o barco, porque acontece. E como tudo isso, há suas vantagens e desvantagens, né? Lado positivo é que para manutenções isso é ótimo, né? Enquanto super fácil e também se gasta muito dinheiro para tirar os barcos d'água, esses daqui estão fora d'água 2 vezes por dia, então o que você precisar de manutenção, não precisa mergulhar para fazer limpeza de fundo. Eu acredito que aqui não tenha nem carga, porque não dá tempo delas acabarem crescendo, né? E o casco acaba pegando, aquecendo, né? Pegando contato com o ar e aí elas não conseguem se desenvolver, é pouca água para elas. Então também tem esse lado muito bom que não precisa fazer a limpeza de fundo. Muito positivo, porque olha, sofre, viu? Fazer a limpeza de fundo é perrengue. Mas já com relação ao ponto negativo é que você tem que sempre se planejar para poder sair. Não posso simplesmente acordar, vou hoje velejar e vir para a marina. Não, porque pode ser que o barco esteja assim, ó, encalhadinho ou varado, como se chama quando se faz isso de propósito, mas então tem que se planejar sempre. Às vezes não casa com o final de semana, quando você pode sair, então tem seu ponto negativo com relação a isso. E esse aqui é o pier principal aqui da marina, onde você chega lá naquele deckzão enorme e tem um outro pier mais para lá, que é onde ficam os barcos quando eles se preparam para sair. Então na maré alta eles já começam a deixar lá naquele pier onde tem mais profundidade, mas aqui ó, já está no fundo um dos únicos monocascos que tem aqui nessa marina. Esse barco aqui é o Tupã, do nosso amigo Betinho, ele já veio aqui nos apresentar, ele nos apresentou aqui toda a região. A AVEM é a associação responsável por esse espaço. Ela é formada e mantida pelos próprios velejadores. E olha aqui como é amplo esse espaço, o plano aqui é ser um restaurante, uma área de encontro, é muito gostoso, bem agradável, ventilado nesse calorão que tá aqui o Maranhão, mas aqui tá tranquilo. E aqui a gente tem os barcos, mais alguns num pier separado, que são os que saem com mais frequência, então eles já ficam um pouco mais dentro da água ali, que é onde enche primeiro. E daqui, ó, já dá pra ver a enorme diferença que foi da maré. Não passou tanto tempo assim, mas a maré já encheu e ainda vai continuar enchendo um pouquinho mais. Porém, tem algumas épocas do ano e períodos lunares, claro, que influenciam tudo isso, e a maré enche ainda muito mais do que isso. Isso daqui é só uma pequena amostra da capacidade
maranhense. Descobrimos que bem ali do lado da Avém, supostamente, está o Yacht Club. Passamos em frente ao estabelecimento e o encontramos em estado de abandono. Pena, né? Que levou os velejadores de São Luís a organizarem a sua própria associação e estrutura foi o descaso. Mas parabenizamos a união dos amigos do mar e não poderíamos deixar de conhecer as belezas do centro histórico da cidade, a famosa capital do reggae. E vamos finalizando aqui o nosso tour de São Luís, depois de todos os barcos estaleiros e aventuras relacionadas à náutica. Vamos também num passeio em terra, porém ainda relacionado à náutica. Esse aqui é o Forte Santo Antônio da Barra, que tem o Museu das Embarcações. Então esse museu aqui, ele é focado, só pensado em mostrar todos os tipos de embarcações que são encontradas aqui no Maranhão. E não são poucas, né? Porque são poucas. 18 tipos diferentes de embarcações. E algumas que a gente nunca tinha nem visto na vida. Muito interessante realmente. A visitação é gratuita, super legal. Tem a visita guiada com tu que vai explicando direitinho tudo, tanto sobre a história do forte, que é muito interessante, porque esse forte aqui ele foi construído numa área, assim como a gente vê aqui no Maranhão, que tem área de muita areia fofa. Então como se fossem dunas mesmo, né? Ele foi construído numa área assim. E por ser areia fofa, ele ficava muito estável, ele caía com muita frequência. Então, eles refizeram o forte usando como base restos de embarcações. Então, eles usaram a base, né, outras embarcações de madeira. Então, ficou acho que já era para ser um museu das embarcações desde a base dele. É muito legal. E depois, claro, construíram a estrutura de pedra por cima, mas existem basicamente um cemitério de embarcações aqui embaixo e virou esse bonito ponto turístico aqui na orla maranhense. E dentro lá do museu tem as 18 embarcações que foram catalogadas, tem miniaturas de cada uma delas, então é muito fácil de você visualizar e perceber a diferença em cada uma, e elas são únicas, elas não são parecidas umas com as outras. Não, tem características diferentes, né? E cada uma cumprindo uma função de acordo com a localidade. Muitas delas têm o nome da embarcação e parte do nome da embarcação é o nome de uma cidade ou de uma localidade diferente aqui do Maranhão. Então, no Canoa de Viana, Viana é o nome de um local. Então, lá nesse local é desenvolvida certa atividade pesqueira. Tem uma, por exemplo, que tem o fundo chato, justamente por ser uma área que havia plantação de arroz. Então, para não danificar a plantação, eles precisavam desse fundo mais chato. Cada uma tem uma característica muito peculiar, né? E muitas delas têm velas. E é uma mastreação muito interessante, muito elaborada, e são velas muito grandes. Eu fiquei fascinado com a quantidade de velas diferentes cada uma tem, diferente para cada propósito que foi encontrado aqui. Estávamos prontos para nos despedir, quando fomos convidados para uma última aventura. E mais uma vez recebemos um banho de aprendizado sobre a cultura local. As embarcações atravessavam o oceano. Quando chegavam bem ali assim, ó, na pontinha daquela ilha, elas naufragavam. Exatamente pela violência das águas ali. Barcos pesados, caravelas, não tinha tanta dirigibilidade em termos de peso da embarcação, as velas muito pesadas, e eles jogados ali sobre as pedras. Se passava Boqueirão, que é uma das correntes mais fortes da terra, que é o Canal do Boqueirão. Um dos maiores cemitérios de navios coloniais do mundo é bem ali, ó, naquele trecho bem estreito. A gente ouviu falar que tem até um passeio para a Ilha do Medo, que o nome da ilha se assumiu como Ilha do Medo por conta dos naufrágios ali. Alguns fenômenos também andaram acontecendo aqui na década de 70 e 80, mas muita gente não acredita. Inclusive vocês, que é a questão de objetos voadores não identificados. Inclusive morreram 3 pessoas bem aqui embaixo, que é a Ilha do Caranguejo. Quando vocês tiverem a oportunidade, pesquisem mortes misteriosas na Ilha do Caranguejo. Vai falar, Leandro? Queimados. Mas, queimados. Eu acredito, hein? É um dos casos ufológicos mais famosos do mundo. Bem ali embaixo. Nossa. São Luís é conhecido por suas famosas lendas e causos.
Eu não sei se essas mortes foram ou não obra de alienígena, mas que eu acredito que há vida em outros planetas, nisso eu acredito. E acredito também que histórias como essa é que constroem a magia e a misticidade da capital maranhense, junto com esse povo de muita garra e puro orgulho das suas origens. Vimos a noite cair no mar e o colorido ganhou luzes, mantendo sempre a alegria de São Luís. Nossos tripulantes de hoje, comandante, Sá, Poli, Erasmo, nos apresentaram aqui, nos fizeram esse convite irrecusável, não foi? Um dia antes da gente ir embora, amanhã nós já estamos indo embora aqui de São Luís. Na verdade, não, fala a verdade, a gente estendeu nossa estadia só pra fazer esse tour aqui, que foi maravilhoso. Pois nos disse ontem à noite, não, vocês não podem sair daqui de São Luís sem dar uma navegada. Ela nos... Estamos aqui amarrados, inclusive. E já fica a promessa que nós vamos voltar ainda, porque tiveram locais que a gente não conheceu e nós gostamos muito, então nós vamos voltar ainda no futuro para conhecer mais ainda e conhecer mais dessa história, dessa cultura incrível. Foi fantástico, gente. Muito obrigado mesmo por receber aqui. Dispone, dê um grande abraço nas famílias de vocês. Membros também da AVEM, né? Nas águas e estradas da vida. Obrigado. E voltem, nós estamos aqui esperando vocês para irem conosco para a Ilha de Lençóis, né? Tá marcado, essa tá marcada uma expedição já. tradicional, né, de final de ano. E na hora que a gente tomar conhecimento da data, a gente já avisa vocês para vir conosco, tá? Com certeza. Perfeito. As portas de São Luís estão abertas, né? Da AVEM, de São Luís do Maranhão. E a gente se despede com esse lindo pôr do sol aqui. Na orla de São Luís. Um pouquinho, nosso último dia aqui em São Luís e também finalizando a nossa viagem. Vamos falar mais sobre isso em breve, mas... até logo, muito obrigada e alcançamos nosso objetivo. Aê! Parabéns para nós! Paraná, São Luís do Maranhão. Whoa.